Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à última unidade. Finalmente, nós vamos falar, para além do Web Analytics. Como é que você consegue, de fato, fazer o seu trabalho na prática? Como é que você consegue fazer uma aplicação na empresa que você atua, tá bom? Vamos falar então, para além do Web Analytics, as estratégias de otimização para os resultados, ok? Lembrando um pouquinho do que nós tratamos nas unidades anteriores, nós falamos um pouquinho sobre métricas. O que são métricas? São recursos, são formas de medir, de acompanhar uma determinada atividade. Por exemplo, se você tem um objetivo de alavancar as vendas, o KPI, o Key Performance Indicator, ou o indicador-chave de sucesso, poderia ser a quantidade de vendas que a sua empresa realizou. E no mundo digital, que é o mundo em que nos permeia, já que nós estamos tratando de Web Analytics, nós falamos exclusivamente de métricas ou de KPIs, já que vocês estão acostumados com a nomenclatura, que atendam às necessidades de controle do ambiente do universo digital, ok? Dito isso, eu trago aqui nesse slide alguns desses indicadores, algumas dessas métricas que vocês podem trabalhar na ativação do seu negócio. Como, por exemplo, o primeiro item falado, a quantidade de vendas. O mais óbvio possível. Todo negócio precisa vender um produto, precisa vender um serviço, e é exatamente essa métrica, esse KPI, que você pode trabalhar no acompanhamento. No caso do site, como nós falamos na unidade 1, utilizando o Google Analytics como uma ferramenta para análise de site, nós podemos usar, por exemplo, uma métrica que é a quantidade de visitas ao site, ok? E agora nós começamos algumas outras nomenclaturas um pouquinho diferentes. Taxa de retenção dentro do site, taxa de abandono de funil. O que seriam essas taxas, A taxa nada mais é do que a divisão do número de pessoas que visitaram o site, visitantes totais, do site, dividido pelo pessoal. Um exemplo, como pessoal que, que não saiu do site, que permaneceu no site. Então, a gente consegue botar o pessoal que permaneceu um determinado período, de repente, pessoas que permaneceram durante 5 minutos. Então, a gente consegue saber, peraí, das 100 pessoas que visitaram, 80 permaneceram nos primeiros 3 minutos. Então, tem aí a divisão, fazendo a divisão, a gente consegue ter uma noção do quantas pessoas, de fato, permaneceram, ficaram retidas dentro da nossa estratégia. Tá? Por outro lado, uma outra visão, que é a taxa de abandono. E ao contrário, a quantidade de pessoas que visitaram o site dividido pela quantidade de pessoas que foram embora antes de um determinado tempo. Tá bom? Pessoas que não estão mais na nossa base de clientes, enfim, uma série de outros indicadores para vocês terem uma ideia do que é possível de fazer. Uma das coisas também muito utilizadas, uma das métricas muito utilizadas é a quantidade de leads. Rodrigo, esqueci o que seria lead. Lead é aquele cadastro realizado no site, ou um cadastro realizado nas redes sociais. A pessoa pode te mandar ali pelo chat as informações cadastrais, as informações pessoais, como nome, e-mail, telefone, informações do produto que ela quer comprar. Então, você retém essa informação para que no futuro uma equipe comercial ou alguém vá ligar ou vai entrar em contato pelo WhatsApp. Oi, fulano, tudo bem? Vi que você fez um cadastro no site. Posso lhe atender? Então, um lead é um cadastro em que você vai fazer um atendimento posterior daquele registro realizado. Enfim, retenção de clientes na base, taxa de rotatividade, que nada mais é retenção do cliente, nós temos 100 clientes adquiridos nesse mês e tantos clientes foram embora, ou tantos clientes permaneceram. É semelhante às taxas de retenção que a gente estava vendo lá no site, porém, nós fazemos a taxa de retenção ou a taxa de rotatividade da carteira, da base de clientes mesmo, da base de clientes que compram o seu produto ou serviço. Para que servem essas duas taxas?
Essas duas taxas olham a qualidade. E por que que a qualidade, olhar a qualidade é importante? Por exemplo, você pode ter um comercial muito afiado, um comercial trazendo muitos clientes, você conseguindo vender muito, porém o seu produto ou o seu serviço ele é muito ruim, né? Ou então ele está a desejar na visão do cliente. E isso pode indicar, a rotatividade pode indicar que a sua empresa precisa de uma melhoria de processo na composição do produto ou uma melhoria de processo na composição do serviço, já que a satisfação está baixa. Então, quando a gente olha esse indicador, é quando a gente tem algum tipo de problema, ou pelo menos nós queremos monitorar para que nós não tenhamos esse problema mais à frente, ok? E assim como a taxa de engajamento é muito utilizada nas redes sociais, né? Eu publico um determinado post no Instagram, Stories, TikTok, seja o que for, e a quantidade de pessoas que interagiram. Engajamento é literalmente a quantidade de pessoas que curtiram, a quantidade de pessoas que comentaram, a quantidade de pessoas que compartilharam. Esses três grandes fatores é o que nós chamamos de engajamento. Ocorreu algum tipo de engajamento, algum tipo de interação para que nós possamos acompanhar. Por que que essa métrica é importante, por exemplo, para o time de redes sociais? Esse tipo de estratégia é super importante, já que determina a atratividade de conteúdo, se as pessoas gostaram ou não, ou se você pode continuar com essa pegada de conteúdo, ou se vale a pena você mudar completamente a sua estratégia, ok? Então, basicamente, trazendo alguns exemplos de mercado do que você consegue utilizar com métricas, com KPIs, ok? Eu sei que a cabeça de vocês, novamente, está prestes a explodir, né? Meu Deus, professor, é muita informação nessa disciplina. Sim, são informações um pouquinho diferentes que vocês estão acostumados a lidar. Mas o que eu gostaria de tratar é como que a gente consegue compor, pelo menos conduzir esse excesso de informação. Nós precisamos de um método. E o Web Analytics tem tudo a ver com metodologia de trabalho. É uma forma da gente trabalhar de uma forma rotineiramente, diariamente, semanalmente, olhando por informação. O Web Analytics é uma parte do marketing, uma parte do comercial, é uma habilidade, vamos melhorar a nossa composição, é uma habilidade em que nós tenhamos uma certa habilidade em trabalhar com números. Enquanto uma parte do marketing ela é criativa, né, ela trabalha com slogans diferentes, com design diferente, existe uma outra composição do marketing que exige trabalhar com números, exige fazer análise. E é exatamente essa parte do marketing que se trata o Web Analytics, que é literalmente saber ler os gráficos, saber contar histórias com as informações que nós coletamos nas ferramentas digitais. Sendo assim, é muito importante nós estabelecermos uma rotina de trabalho. E uma das rotinas mais conhecidas é o chamado PDCA. Não sei se vocês já ouviram falar, provavelmente vocês já devem ter esbarrado com alguma disciplina falando sobre isso. São conceitos de administração em que nos ajudam a ter uma certa habilidade em como trabalhar diariamente com o serviço de análise de números, tá? Ou qualquer outra coisa que você queira empenhar na sua vida. Vamos para a parte prática? PDCA nada mais é do que uma composição do P de planejar, uma composição do do em inglês, que significa fazer, do check, de checar, verificar, e o act, de agir. Opa, não dá para ver, né, que está em vermelho, mas literalmente a capacidade de agir. E ó, P, D, C, A, que significa planejar, fazer, verificar e voltar a agir, né, fazer a correção da rota. E é exatamente isso que o PDCA vai nos auxiliar na hora que nós formos trabalhar com o Web Analytics. Por exemplo, nós vamos precisar ter um desafio. Qual é o meu plano? O que eu tenho que resolver? Qual é o meu problema? Como é que eu soluciono? Como é que eu soluciono este problema? Então, eu preciso planejar. Por exemplo, Rodrigo, nesse e-commerce está vendendo muito pouco. Caramba, o meu problema é
pouca venda num determinado produto. E nós temos uma série de questionamentos do tipo, putz, o que eu posso fazer? Qual é o meu planejamento? Quais são os indicadores? Quais são os KPIs para resolver baixa venda de um determinado produto? O indicador, né? Venda, quantidade de vendas, quantidade de visitas ao site, quantidade de leads gerados no site, quantidade de postagens, né? Enfim, ou de engajamento das postagens nas redes sociais. Então, eu vou elencar neste momento do PDCA, bom, eu preciso ter um controle, e o meu controle vai ser esse. Eu preciso olhar vendas, visitas, quantidade de leads e saber se o time de redes sociais está trabalhando com a comunicação daquele produto. Um exemplo, então, de qual é o meu plano de trabalho. Logo em seguida, nós vamos verificar como é que estão os números, como é que estão os dados, né? Então, por exemplo, eu vou verificar, no caso no Google Analytics, se eu conseguir atingir o meu objetivo. E é dentro do sistema, eu vou mostrar um exemplo mais à frente, mas é dentro do sistema que eu vou acompanhar esses indicadores. Professor, mas eu não sei quais são os indicadores. Eu te entendo. No início, quando você está começando, principalmente na carreira do marketing, tem tanta informação que a gente precisa ter uma certa bagagem, a gente vai construindo uma bagagem com o tempo. Mas você precisa pensar assim, o que estão me questionando são dados de negócio? Por exemplo, vendas. É um dado de negócio. Se eu não tiver venda, a minha empresa não sobrevive. Então, se é um dado de negócio, naturalmente eu preciso acompanhar. Eu costumo brincar que esses outros indicadores são os chamados indicadores operacionais. Fiz um corte aqui, deixa eu escrever um pouquinho melhor. Vou simplificar com a sigla OP, de operação. Por exemplo, é um tipo de controle que os profissionais de marketing precisam acompanhar, mas às vezes o dono da empresa ele não está interessado nisso. Ele não vai querer saber quantas curtidas tiveram a postagem. Isso vai te ajudar no embasamento, porque no final ele vai perguntar por que a minha venda caiu ou por que a minha venda subiu, ok? Então, é com base nessa composição que nós vamos responder ao dono da empresa, subiu por conta disso. Porque estamos com poucas visitas no site. Olha um exemplo da minha análise. Olhamos lá no Google Analytics, fulano, dono da empresa, estamos com poucas visitas no site. E com base nisso, isso gera uma consequência de baixa venda lá no site, ok? Respondi o primeiro problema. O primeiro problema, as vendas estão baixas daquele produto, porque lá no meu e-commerce eu estou gerando poucas pessoas para lá. Então como é que eu soluciono isso? Gerando mais pessoas para lá. Como é que a gente faz isso? A gente entra na estratégia a seguir. Tá? Um outro ponto, o comercial falou, já que estamos com baixas vendas, que tem poucos cadastros de leads. Então, outra situação, estamos com baixo volume de cadastros de leads no site. E por último, aqui eu peguei a postagem de engajamento, nossas redes sociais estão engajando pouco. O time de redes sociais precisa trabalhar com promoções ou precisa trabalhar com ofertas mais vantajosas dentro daquelas redes. Eu já tenho os sintomas, eu já sei por que eu não atingi aquele desafio, com base em alguns indicadores. Eu não preciso ter somente 3 ou 4, eu posso ter, sei lá, 10, 20, mas é como eu falei, é como se fosse um termômetro. Isso daqui vai te dar um cheiro, uma sensibilidade se você está indo no caminho certo ou não. E por último, que é a explicação do problema, né? O que a gente precisa fazer para agir. O explicar pode ser, vocês vão ver mais à frente, como por exemplo uma reunião, né? Ou podem ser alertas e assim vai. Então é por isso que é fundamental nós termos estabelecido um processo de trabalho, ok? Como eu falei, só para reforçar o aprendizado, mas eu tenho um problema no planejar. Por exemplo, nossa empresa não está vendendo, como a gente falou, preciso definir quais serão os indicadores, os KPIs, ok? Para que serve esse slide? É um modelo para que você consiga ter a clareza de como que você vai aplicar isso no seu trabalho, tá bom?
Depois, o que eu preciso fazer, o que eu preciso monitorar. Por último, um método de acompanhamento. Você vai fazer esse relatório todo dia? 2 vezes por semana? Uma vez no mês? Qual vai ser o método de acompanhamento? E por último, o agir, um relatório ou alertas, como por exemplo, como você vai comunicar os dados? Através de relatórios, em que você vai apresentar esse relatório numa reunião, ou o seu chefe não tem tempo para uma reunião e ele só vai querer um alerta no WhatsApp, né, um lembrete ou alguma coisa assim, dependendo, não existe um modelo certo ou errado. Cada empresa tem o seu jeitinho de trabalhar. Cabe a você ter a sensibilidade de como você vai apresentar os dados e como que você vai fazer esse acompanhamento. Eu tenho a certeza, você aplicando o PDCA falado anteriormente, você vai ter muito mais controle e alguns passos à frente, como por exemplo do seu concorrente que não está fazendo isso. Bom, como dica de leitura, de acompanhamento, eu gostaria de sugerir a vocês, tem um livro extremamente poderoso chamado O Verdadeiro Poder. É um dos maiores especialistas de métricas de dados de informação, com o Vicente Falcone, né, da consultoria Falcone, conhecidíssimo pelo país todo. É uma referência, é um livro de fácil acesso, a gente está falando, pelo menos nos dias atuais, de 30 a 40 reais. É uma leitura que vale muito a pena se você se especializar na área de dados. Então, aqui nesse livro, ele trabalha com a cultura de como é que você muda as pessoas, comportamentos, e como é que você pode engajar uma nova cultura com base em informação e controle. Já que nós estamos trabalhando, né, com a parte de inteligência artificial, uma série de informações que estão chegando nas empresas e tendo essa habilidade, com certeza, você vai sair na frente. E uma outra habilidade que eu falei aqui na parte de relatórios, todo profissional que trabalha com dados precisa saber contar uma história. Nós vemos muitos profissionais hoje que não sabem explicar um dado. Não adianta nada você falar assim, ó, no mês passado tiveram 10 vendas aqui no gráfico. No mês seguinte tiveram 30 vendas e depois caiu. Já está escrito isso no gráfico. É o que a gente chama de leitura de gráfico de forma mais inteligente. Nós precisamos contar uma história. Então, olha que interessante, ao invés da pessoa falar assim, desanimada, né? Então, no mês 1 foi para 10 vendas, no mês 2 para 30 e depois caiu para 5. O gráfico já mostra isso. Olha como seria interessante se você desenvolver uma habilidade em contar uma história com números, com dados e fatos. E esse livro é muito interessante, só que ele é um pouco mais profundo, ele é extremamente profundo, mas se essa for a sua jornada, eu tenho certeza que você vai adorar, tá bom? Que é o Storytelling com dados. O que é um Storytelling? Story em inglês, né? História, telling é contar. Né? Então, contar história, uma habilidade de contar história de uma forma mais interessante. Ao invés de eu falar que foi de 10 para 35, nós poderíamos começar assim, olha, verificamos que no mês 10, no mês 1, nós não tivemos nenhum investimento ou nenhum esforço de promoção. Mas no mês 2, nós conseguimos uma oferta excelente e conseguimos de 10 para 30 vendas. Olha que interessante. As pessoas às vezes não sabiam dessa informação e você passou a dar uma orientação. E você consegue reparar que, 10 pessoas vieram do Instagram utilizando o Google Analytics e outras 10 pessoas do WhatsApp e outras 10 foram indicação. Olha que bacana para o negócio. Agora, com essas informações, você pode sugerir que no mês 4, que é o mês que vocês estão planejando, possam ter novas ações promocionais com divulgação em uma série de canais. É isso que qualquer empreendedor, que qualquer dono de empresa quer. Alguém seguro, e o Web Analytics tem muito a ver com isso, alguém seguro do que precisa ser feito para solucionar problemas. Uma dica que eu falo a todos vocês é que quem trabalha com informação, com dados, nunca vai esgotar os problemas. Os problemas sempre vão acontecer. O que cabe a você é ter a habilidade de organizar esses problemas de uma forma serena, de uma forma segura e tranquila, para que você possa dar esse direcionamento. Não é um direcionamento, não é uma habilidade em que você vai conseguir de um dia para o outro fazer, mas é uma habilidade que você adquire com experiência com o passar do tempo
já que você vai precisar ter um pouco mais de maturidade para fazer algumas pequenas leituras. Mas é super importante você começar. Se essa for a habilidade que você quer desenvolver, é a capacidade de contar história com dados. É uma habilidade ainda mais importante em nosso mundo de dados crescentes e de desejo de tomada de decisão. Qualquer dono de negócio quer saber, e aí, eu faço o plano A ou eu faço o plano B? E você vai ser essa solução. Ok? Vamos então para uma parte mão na massa e utilizando ferramentas reais, a ferramenta que nós vamos trabalhar. Lembra que na unidade 1 nós fizemos o cadastro da chamada Demo Account do Google Analytics. A Demo Account é uma forma que o Google criou de qualquer pessoa que não tenha um site possa visualizar as informações abertas, né, um livro aberto, para que você consiga dar um pontapé nas análises utilizando a ferramenta do Google, tá bom? Então, lembrando que eu estou dentro da Demo Account do Google Analytics, Universal Analytics, né, o A, no Google Merchandising Store e na View Master View 1, ok? Se vocês quiserem fazer ao vivo, utilizando as ferramentas, fiquem à vontade, que foi esse patamar aqui que eu estabeleci. Lembrando então que nessa simulação, ela foi realizada no dia 13 de outubro a 19 de outubro de 2021, ok? É muito importante frisar isso, porque às vezes você vai pegar a ferramenta e a sua análise está utilizando períodos diferentes. O período que eu utilizei foi do dia 13 de outubro ao dia 19. Se você dominar essa habilidade e acertar todos os questionamentos colocados aqui no slide, meus parabéns. Fique à vontade para fazer outras simulações um pouco mais avançadas, como períodos diferentes e outras questões que eu vou falar mais à frente. Tá bom? Então, nosso primeiro desafio é: qual a estratégia? Lembrando que esse quadro aqui é o quadro da ferramenta que nós aprendemos a utilizar na primeira unidade e que nós estamos falando ao longo durante toda essa disciplina, ok? Então vamos para a vida real. Dentro do Google Analytics, eu tenho então essa visão, né, de origem de tráfego e mídia, e o nosso chefe perguntou o seguinte: Rodrigo, ou você que está aí atrás dessa câmera, qual a estratégia que está dando mais certo de forma financeira? Bom, vamos olhar aqui. O que o gráfico traz? O gráfico traz de onde vieram esses visitantes do site, como, por exemplo, esses visitantes vieram diretamente no site. Ou seja, as pessoas digitaram www.nomedomeu-site.com.br. Então, aqui, o direct que está falando ali, as pessoas foram diretamente digitando o meu site. A outra origem de tráfego e mídia veio do Google, né? Então ele está falando que veio do Google utilizando mídia paga, né? Utilizando dinheiro, né? Nós fizemos anúncio chamado CPC, nós não vamos abordar aqui no curso, mas basicamente ele fala do custo por clique. Então veio do Google da estratégia custo por clique. E essa estratégia, por padrão, é a estratégia chamada de anúncios. Alguém rodou um anúncio para isso aqui. Outra origem de mídia aqui vieram dos parceiros. Outros sites vendedores parceiros estão divulgando as empresas, tá? Desculpa, divulgando o site. E por último, um conhecimento um pouco mais avançado, mas são anúncios, o DFA, anúncios desenvolvidos em sites, blogs de parceiros, para que a gente consiga divulgar a nossa empresa, ok? Esse é o nosso cenário. Então vamos olhar, bom, identificamos 4 tipos de origem de mídia e vamos olhar os KPIs. Professor, lembra que você falou que era KPI? Vamos colocar então na prática? Vamos! Esses aqui são os chamados KPIs, ou seja, as métricas de acompanhamento, tá? E aqui nós temos a dimensão. Então eu tenho a dimensão, né? O que eu estou analisando, a dimensão que eu estou analisando. E aqui nós temos em vermelho todos os KPIs. Então vamos olhar. Número de usuários é a quantidade de pessoas que chegaram até o site da forma direta. Novos usuários, pessoas que estão vindo pela primeira vez no seu site. Sessões. Sessões é a nomenclatura do Google Analytics para falar quantidade de visitas ao site, ok?
Taxa de rejeição, pessoas que entraram no site e fecharam o navegador. Tá? E outras taxas, como quantidade de páginas visitadas, a média de quantidade de páginas visitadas do site, tempo médio gasto de navegação no seu site, taxa de conversão, né? Quantidade de pessoas que acessaram, dividido pela quantidade de pessoas que compraram um produto. Essa é a taxa. Então, de 13 mil pessoas que chegaram até o site, 500 e poucas pessoas, então a minha taxa de conversão de compra está nessa faixa aí, 3,5%, ok? E por último, a quantidade de vendas, que nesse caso é a quantidade de transações realizadas. E o nosso questionamento é: qual foi a melhor origem e mídia que trouxe retorno financeiro? Vamos dar uma olhada aqui? Qual é a última tabela? A última tabela é a tabela de receita, de dinheiro. Então, respondendo o questionamento, qual é a melhor de receita financeira? É essa de 50 mil dólares, logo, foi a estratégia direta, de visitas direta, que nos trouxeram os melhores resultados. Bom, qual a estratégia está dando menos certo de visitas de site? Vamos olhar aqui, visitas, lembra que eu falei aqui, sessões? A estratégia que não está dando certo, menor quantidade de visitas no site, é a de DFA. Qual a estratégia está com a melhor taxa de duração média de sessão? Ou seja, qual é o melhor canal para deixar mais tempo as pessoas navegando no nosso site, que foi isso que foi colocado. E a melhor estratégia, de novo, é essa daqui, o direto. Então, respondendo, direto. E por último, uma pergunta extremamente complexa, mas vai fazer parte do seu dia a dia. Professor, e qual a campanha de mídia, dinheiro, né? Estamos investindo, qual a campanha de mídia do Google CPC que estão dando certo, né? Que está dando certo, né? Quais são ou qual é que está dando certo? E caramba, nós não temos como fazer essa análise agora. Porque olha que interessante. A estratégia de mídia, eu posso ter várias estratégias de mídia. Vamos simplificar com o modelo da panfletagem. Nós podemos panfletar na rua A, no mundo real, né? Vamos fazer panfletagem na rua A, na rua B e na rua C. Aqui, o que ele está trazendo é que a estratégia do Google CPC é como se fosse a estratégia da panfletagem, tá? Eu não sei qual foi a rua em que nós panfletamos. E é isso que ele está trazendo. Quando ele faz assim, qual é a campanha, literalmente qual foi a rua que deu certo nessa estratégia. E o mais barato, apesar da gente não conseguir fazer a análise utilizando esse slide, é que quando você clica na origem e mídia que nós queremos, no nosso caso aqui o Google CPC, o Google Analytics entra dentro dessa visão e ele me mostra exatamente a resposta em que eu quero ter. Que a melhor estratégia foi essa daqui, de Mix TXT, foi o produto, foi a campanha que deu mais certo com base em quantidade de vendas. Olha só, a que deu mais certo. Então, olha que bacana. Ao invés de falar, nesse mês 1 subiu de 10 para 30, de 5 chefe, no mês 2 subiu por conta da campanha Mix TXT tal. Venderam 27 produtos. Olha só a habilidade que você adquiriu nessa disciplina. A segurança que você adquiriu. Óbvio que vão surgir questionamentos mais complexos, mas está aí a resposta que você precisava. As melhores campanhas, falando venda, foi essa do Mix TXT, seguido do Mix Appeal. Essa plataforma está em inglês, tá? Em algumas campanhas, porque foi feito lá nos Estados Unidos. E nós temos a resposta. Essas foram as duas campanhas que tiveram uma quantidade de vendas, ok? Bom, pessoal, então, vou conectando esse conhecimento da ferramenta. Eu cheguei a falar na unidade 2, um pouco mais, 2 ou 3, se eu não me engano, eu falei sobre jornada, sobre funil de negócio. Olha agora, vamos encaixar os indicadores no funil? Eu falei que nas estratégias de marketing digital, nós temos uma primeira camada de descoberta, aprendizado, reconhecimento do problema, consideração e decisão de compra.
eu vou simplificar esses conceitos com os objetivos. Eu preciso atrair pessoas, eu preciso me relacionar com pessoas para tirar dúvidas, nós precisamos converter, convencer e vender, e eu preciso fidelizar, que o cliente goste do meu produto. Quando eu olho indicadores e métricas do site, nós temos exatamente cada uma dessas métricas para cada um desses níveis e objetivos. Por exemplo, se o seu site não tem visita nenhuma, logo o meu objetivo é ter novos visitantes. Se for para as redes sociais, logo o meu objetivo é quantidade de alcance. Se eu preciso me relacionar mais, não está chegando cliente nenhum, logo eu preciso ter mais leads, mais pessoas para conversar. E nas redes sociais, eu preciso ter pessoas compartilhando, interagindo com a nossa rede. Converter. Eu preciso gerar mais oportunidades, leads, mensagens, WhatsApps, tá? E, por último, eu preciso vender, ter mais clientes na base. Então, a gente vai comparar se as estratégias estão dando certo. Olha só, estamos botando nas devidas caixinhas. Falamos de site, então eu pego métricas de site e métricas de redes sociais. Por que eu estou trazendo somente essas duas métricas? Porque é o objetivo da disciplina, de olhar na parte de web, né? Web Analytics, analisar no ambiente web, ok? Bom, o que você pode fazer para aplicar na sua empresa no dia seguinte essas estratégias? Um exemplo, quantos visitantes o seu site teve ontem? Qual a quantidade de contatos no WhatsApp ontem? Quantidade de vendas ontem? Quantidade de inbox no Instagram ou Facebook ontem? Quantidade de interações que você teve na semana ou no dia anterior? E qual a estratégia de marketing que deu certo ou ontem ou nos últimos dias? É a partir dessas informações que você vai montar a estratégia do hoje. O que você pode fazer agora. É o que você vai precisar analisar. Professor, eu preciso sempre olhar ontem? Eu olho a semana anterior. Por exemplo, eu não preciso toda hora ficar olhando dia a dia. Mas para você que está começando, vamos simplificar. Nós podemos ver o que aconteceu ontem ou o que aconteceu no dia da semana passada para eu conseguir ter um parâmetro. É muito importante você criar um parâmetro. Você não pode chegar assim, eu vou, sei lá, vou vender 2 produtos. Com base em que você vai estabelecer a sua meta com venda de 2 produtos? Não faz sentido. Eu vou olhar o que aconteceu na semana passada. Putz, na semana passada, de fato, eu vendi 3 produtos. Não faz sentido você reduzir a tua meta, né? A não ser que seja final do mês, que ninguém tem dinheiro. Mas, basicamente, você precisa ter parâmetro. Pô, se na semana passada eu vendi 3, por que eu não posso me dar o desafio de 4? Ah, não, mas vai ter um feriadão ali na frente. Ah, então tá bom, então vou reduzir para 2. Ele me dá um termômetro, uma sensibilidade de como que a gente vai atuar, tá bom? Dito e feito, aplicado a estratégia de Web Analytics na vida real, ok? Então, vamos finalizar alguns conceitos, né? Existem alguns conceitos como atrito, né? Perda de clientes. Nós temos alguns parâmetros para fazer esse tipo de acompanhamento. Então, perda de cliente é um dos problemas recorrentes de qualquer tipo de empresa, de abandono, de cancelamento ou de retirada, né, de um determinado produto. O cliente está insatisfeito, ele de fato ele não quer dar mais sequência com os seus serviços por insatisfação de um atendimento ou de alguma coisa que de repente você não mapeou. Transição para o concorrente. Essa daí é a maior dor de perda de cliente, né? Quando a gente tem um atrito, né? Uma taxa de atrito de desgaste do cliente até chegar ao ponto de a gente perder para um concorrente. O cliente prefere comprar um produto ou serviço diretamente do concorrente. Então, essas são métricas que valem a pena você acompanhar para que você consiga fazer um ajuste fino na sua estratégia ou mudança para outra oferta da empresa. Quando alguém faz uma oferta ainda mais atrativa com um preço ou com um escopo de trabalho, né, ou com ganhos melhores do que o seu. Você precisa saber onde você está perdendo o jogo para que você faça a diferença e evite esse tipo de situação. Então, eu estou trazendo alguns exemplos de indicadores e métricas de acompanhamento. Falando de site novamente, eu também trago estratégias de retenção na internet, como, por exemplo,
Landing pages. O que são landing pages? Landing pages são páginas desenvolvidas exclusivamente para que você não saia dela e você consiga realizar uma ação, como, por exemplo, preencher um formulário ou fazer algum tipo de coisa. E nós temos algumas técnicas de controle e acompanhamento, como, por exemplo, as landing pages não podem ser extensas. Tá? Então, tá aqui algumas perguntas que você pode se questionar o seu parceiro de negócio, questionar a sua agência ou quem estiver fazendo a sua landing page. Seguintes situações. Eu tenho uma landing page muito longa, ou seja, o cliente vai achar tão chato de descer tudo aquilo que ele vai abandonar a minha página? É cansativo? O linguajar tá certo para aquele tipo de público? Tá? Alguns exemplos. Design da página, a estética da página conta demais, tá? Então, tá com visual agradável? É fácil de entender? Funciona no celular? São questionamentos, então, para você passar a acompanhar as estratégias de sites ou de landing page. E por último, formulário. Será que o seu formulário de cadastro no site é muito grande? É confuso? É muito longo e a pessoa vai desistir? Então são essas perguntas que você deve se fazer na hora de você ajustar a sua estratégia lá do marketing digital, ok? Bom, nessa unidade e na unidade anterior, nós falamos um pouquinho sobre o Big Data, né? A estratégia de robôs inteligentes fazendo análises, tentando adivinhar as situações. E tanto no marketing moderno, quanto na equipe comercial, na equipe de venda, cada vez mais se fala de análise preditiva. O que seria a análise preditiva? É uma forma do robô tentar identificar qual é o futuro, falando a futurologia, com base nas informações passadas. Então, é o robô tentando fazer uma série de análises nas informações que ocorreram anteriormente e tentar propor uma meta, né, com base em fundamentação matemática. Tá bom? Isso é super normal e cada vez mais nas grandes e médias empresas isso já é uma realidade e, naturalmente, com o passar do tempo, isso vai ser tombado para o pequeno negócio, porque são ferramentas inteligentes que estão ajudando profissionais de tomada de decisão. Vou dar um exemplo muito simples mesmo. Digamos que você queira criar um cursinho online, ou você trabalha num cursinho online. E esse cursinho online está indicando que alguns alunos perderam a prova e, naturalmente, eles vão reprovar naquela disciplina. Significa dizer que, com base no meu histórico, vamos pegar um exemplo, uma exemplificação hipotética, tá? Nesse caso, nós vimos na nossa base histórica que as pessoas que reprovaram em uma, duas, três disciplinas ou três unidades, elas tendem a chegar assim, eu não aguento mais, eu desisto. Olha que interessante, nós conseguimos plugar um robô para identificar esses comportamentos. Sempre que ocorrer esse tipo de comportamento, alguém vai ao seu caminho tentar te ajudar para que você não desista facilmente. Essa é uma técnica de análise preditiva voltada para negócio, ok? Então, o marketing preditivo, a nomenclatura que você encontrar, é exatamente esse conceito, né? Mas ele é relativamente recente, né? Estamos falando aí de meados de 2015 e o objetivo é tornar o conhecimento do cliente um ativo real para enfrentar um mundo competitivo. Cada vez mais está difícil, caro, muitos concorrentes fazendo promessas. Então, a gente consegue olhar para o cliente de dentro, que é o melhor cliente, é o cliente que indica outros clientes, faz o boca a boca, para que ele continue com a gente, ok? Então, o marketing preditivo ou análise preditiva é um verdadeiro desafio hoje, já que quando a gente pluga tecnologia para fazer a coisa acontecer, tá bom? Então, fica isso no seu radar e é muito importante você revisar e reforçar o conteúdo que está lá na apostila, que trata exatamente desses conceitos matemáticos para que a gente consiga prever resultado. Com base nessas numerosas informações, né, isso teve um impacto direto no negócio, porque está caro, cada vez mais. O aluguel está caro, a luz está cara e a gente precisa otimizar essas informações, tá? Então, é uma oportunidade de ouro para médias e grandes empresas
tombar esse conhecimento, mas para você que trabalha, você é um MEI, você trabalha numa microempresa ou você trabalha numa pequena empresa, eu tenho certeza que esse conhecimento vai começar a surgir com mais intensidade. E essa é a hora de você rever a sua estratégia e ver se faz sentido a gente plugar isso no seu negócio, tá bom? Falando de inteligências de dados, nós temos também muito utilizado, diariamente utilizado como estratégia de marketing digital, a utilização de rastreadores, é o que nós chamamos de cookie. O que é o cookie? O cookie nada mais é do que uma técnica de rastreio para que eu consiga prever ou que eu consiga acompanhar quem visitou o meu site. E eu consiga saber quais são as páginas que a pessoa visitou e eu consiga ter o máximo de controle para que eu possa fazer uma oferta para essa pessoa. Fica complicado? Vem comigo que eu vou explicar um pouquinho melhor. Vamos olhar no mundo real. No mundo real, nós temos o cliente, no caso ali o Jorge, e o Jorge vai lá na loja, pega um produto da gôndola, tira, a caixa identifica que é o Jorge, passa o produto ali no supermercado e fala, bom, o Jorge está comprando esse produto. Só que como é que funciona isso no mundo digital? Um pouquinho diferente. No mundo digital, o Google Analytics ele não permite eu identificar quem é a pessoa no modelo padrão dele. Mas eu consigo plugar novas tecnologias, como o cadastro do cookie, em que eu carimbo o que cada pessoa fez no site. E olha que interessante, eu posso fazer um anúncio com cupom de desconto para todo mundo que visitou a página do meu produto, mas não comprou. Eu posso fazer um anúncio específico para todo mundo que foi lá no site, colocou um produto no carrinho, ou me mandou uma mensagem, só que não comprou nada. Então, nós temos uma série de estratégias. Eu posso fazer... o céu é o limite. Eu posso criar as regras de negócio. Por exemplo, eu quero mostrar um anúncio para quem clicou no meu banner, para quem depois foi na página do produto A e foi na página do produto B. Com base nas informações de cookie, eu consigo falar para o Google, para as ferramentas de anúncio, a ferramenta de anúncio, mostra o anúncio para essa pessoa, para essas pessoas que estão carimbadas, né, que elas fizeram determinadas ações. E quando a gente fala, então, com a tecnologia do cookie, o cookie nada mais é do que um arquivo de texto que fica no computador ou no celular da pessoa. Todo mundo aqui, né, se tiver habilitado a tecnologia do cookie, vai ter esse rastreio. E é com base nessa tecnologia em que as empresas mostram um anúncio específico para você. Então, às vezes você está falando algo, às vezes você visitou um site, às vezes você está procurando fraldas de bebê. E aí, do nada, você estava digitando no Google, entrou no site, e do nada você passa a receber uma série de anúncios sobre fraldas de bebê. É com base na tecnologia do carimbo do cookie e do rastreio de campanha. Então, a lógica para eu identificar quem é a pessoa passa por esses parâmetros, né? Eu crio quais são os eventos, o que é um evento? É o que a pessoa fez no site. A pessoa clicou aqui visitou uma página. Isso é um evento, né? Nós falamos o que ela fez, por onde ela passou. Por último, uma configuração extremamente avançada para eu conseguir identificar quem é a pessoa, para que no final eu consiga ter a mesma visão que o mundo real tem. E é assim que o mundo digital trabalha, tá? Nesse rastreio das informações. O Data Layer é uma tecnologia extremamente avançada que envolve programação, envolve um conhecimento técnico mais à frente. Não valeria a pena a gente aprofundar isso, porque seria uma pauta para uma outra disciplina de fazer rastreio de dados utilizando o Data Layer, tá bom? Mas é só para você ter uma ideia por como que a gente percorre nesse ambiente digital do marketing digital, tá bom? Bom, nós temos também outras tecnologias, como, por exemplo, o Lookalike, ou usando segmentações diferentes. Nós tínhamos a segmentação clássica, que eu falava o seguinte, olha, o fulano de tal, eu quero fazer anúncios no Google ou no Facebook para as pessoas que estão em Maringá, ou para as pessoas que estão em Recife, ou para as pessoas que estão em Manaus. Nós utilizávamos geolocalização, né? Localização geográfica para mostrar um determinado anúncio. O Lookalike
ele trabalha com base em comportamento. Look-alike, em inglês, significa se assemelha a, se parece com. E olha que bacana dessa tecnologia. Rodrigo, onde é que você vai chegar? Tá, o que eu estou falando é que existe anúncio que eu posso falar assim, eu quero mostrar anúncio para todo mundo que mora nessa cidade, ou eu posso fazer um tipo de anúncio chamado look-alike, que nada mais é do que eu quero fazer anúncio com pessoas que tenham um comportamento de navegação semelhante a uma pessoa que visitou o meu site. Olha que bacana. Então, é uma estratégia que o Google, automaticamente o Google ou o Facebook vai tentar identificar como que as pessoas chegaram até o seu site. As pessoas que visitaram o seu site costumam gostar de viagem, de moda, beleza, estética. Então ele pega um modelo de comportamento e passa a exibir anúncios para as pessoas que tenham um comportamento de navegação na internet semelhante a este comportamento, tá bom? Então essa é a técnica e muito utilizado no marketing digital, chamado look-alike, né? Ou se assemelha com, né? Um público segmentado com base em comportamento, se você quiser num português claro, ok? Então, está aqui uma outra estratégia usando tecnologia e predição, né, o robô fazendo futurologia para que a gente consiga acertar. Por último, alguns dos conceitos também muito utilizados lá atrás, mas eu gostaria só de reforçar, porque eu vejo os profissionais de marketing entrando e sempre esbarram com a terminologia churn. O que é churn? Nossa, o comercial fala direto, venda fala direto. Churn é uma métrica que avalia a rotatividade de clientes. Qual é a rotatividade do cliente naquele mês? Entraram tantos, saíram tantos. Então, qual é a minha taxa ali de rotatividade para que a gente consiga ter um pouco mais de clareza, tá? Então, significa exatamente isso, uma pontuação preditiva que as empresas conseguem identificar os clientes de alto risco de atrito, ou o churn, né? ou o risco dele abandonar, dele sair. E essa estratégia é aquela estratégia de manter o cliente, né? Você sabe que o cliente está prestes a sair com base numa determinada insatisfação ou uso do produto, você vai fazer uma ligação telefônica, você vai tratar bem aquele cliente para que você não tenha essa rotatividade do cliente. Professor, tem uma taxa ideal? Né? O que eu posso já utilizar na minha empresa? O ideal seria o mais baixo possível da taxa de rotatividade, porque, de fato, cada tipo de negócio, cada segmento de negócio tem um jeitinho diferente de conduzir, né? Mas, na média, para empresas de tecnologia, só dando um exemplo, a média de um churn, por exemplo, está de 5% a 7% ao ano. Tá? Então, a gente estabelece um parâmetro, ok? Bom, falamos de bastante coisa, só que essa unidade foi a unidade de juntar todos esses conhecimentos para uma aplicação real, para que você saia satisfeito e consiga, de fato, fazer a diferença onde você está trabalhando agora. Lembrando que dados é uma jornada, é um processo em que você vai vencendo degrau por degrau. O mais importante é que você comece e saia da zona de conforto e utilize a ferramenta do Google Analytics e comece a trabalhar com as métricas para melhorar e crescer. Desejo o máximo de sucesso a todos vocês, fiquem com Deus e tchau!